Olá pessoal, estamos retomando. Houve uma queda aqui, né? Estamos retomando. Hoje estamos no 34º dia da campanha de jejum e oração. Houve uma queda aqui na internet. Em nome de Jesus estamos retomando, ok? Todos são bem-vindos ao 14º dia desta campanha e hoje temos um convidado especial que é o apóstolo Hudson. E quando ele estava entrando, caiu a conexão e caiu aqui. Então, estamos retomando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Encontros Online do 34º dia da campanha, em nome de Jesus. Nós vamos retomar, ok? Vamos retomar em nome de Jesus. Todos vocês que estão chegando, sejam bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Vamos retomando, vamos aguardar mais um pouco para que o pessoal possa entrar, ok? E aí eu já vou chamar o apóstolo Hudson. Isso, ele já chegou aqui, então nós vamos chamá-lo. Lembrando que o texto básico da nossa campanha de 40 dias, João capítulo 4, versículo 34 e 35, nós já oramos, então vou solicitar aqui o apóstolo Hudson, aguardando, conectando. Apóstolo Hudson, seja bem-vindo. Bem na hora Obrigado, que querido. o irmão estava entrando, caiu a internet aqui. Entendi. Né? Mas estamos retomando, graças a Deus. É uma alegria, é uma honra receber nesta campanha que nós estamos fazendo de 40 dias. Nos 20 primeiros dias, nós trouxemos palavras específicas sobre a colheita sobrenatural. E desde o dia 21, nos 20 dias restantes, nós estamos trazendo convidados especiais e hoje nós temos a alegria de tê-lo aqui conosco. E nós começamos dando assim, pedindo para que o convidado se apresente. O irmão é muito conhecido, mas sempre é bom, né, que a gente tenha a oportunidade de conhecer quem é o irmão, a sua família, sua origem, seu ministério, para que a gente possa dar sequência. Maravilha. Alegria estar aqui com vocês, especificamente com você, sua família, seu Obrigado. ministério, né? Privilégio também de poder servir. Estamos aqui, eu e a Ricelma, minha esposa, moramos em Brasília. Nós estamos em Brasília há 16 anos, indo para o 17º ano, enviados pelo Senhor para essa capital, né? Para esse assentamento de governo que é Brasília. Sim. E isso aconteceu depois de alguns anos que estávamos no norte do Brasil, em São Luís do Maranhão, mais especificamente, e esse lugar de libertação, de a conquista de cidades, oração pela nação, tudo começou lá. Sim. E fomos treinados pelo Senhor lá, também tivemos os primeiros treinamentos com a doutora Neuza, né? E toda aquela equipe, a Peter Wagner, que vieram no começo para o Brasil e Sim. trouxeram todos esses princípios, né? O Chuck Pierce. Sim. E foi muito, muito poderoso tudo isso. Começamos aprendendo muito e continuamos aprendendo, né? Nunca para, né? Não. E depois que viemos para cá, então tivemos uma possibilidade de nos mover mais no país todo, né? Sim. E o Brasil também entrou em mudanças e a gente pôde... Antes a gente fazia muitas viagens com uma caminhonete, nós fazíamos isso Brasil, norte e sul, leste e oeste, de carro, eram umas jornadas fantásticas de oração, né? Sim. Verdadeiras maratonas de meses inteiros. E aí foi que a gente construiu os relacionamentos, conheceu os irmãos, servimos muitos ministérios e fomos abençoados também muito intensamente pelo Senhor nesse período. E depois que chegamos em Brasília,
O apóstolo tem filhos, tem netos? Sim, nós temos dois filhos, a Andréia e o Judson, e o Judson, que é o mais novo, tem dois filhos, que são os dois nossos primeiros netos, que é o Pedro e o Joaquim. Que bênção, que bênção. E foi a partir, então, de Brasília que houve uma expansão maior de operação no Brasil e fora do Brasil. Exatamente. Brasília tem esse papel de distribuir, né? Tem um chamado de distribuir e também é esse altar antigo que o Senhor tem quebrado uma estrutura velha e estabelecido o seu altar. E então esse lugar cercado aí no mapeamento, nós fizemos um mapeamento nos últimos anos do entorno de Brasília, que são várias cidades místicas, o circuito místico antigo de Goiás, né? E sim, também Goiânia, com quem a gente hoje tem um relacionamento, tem uma base lá de relacionamentos, e essa construção toda com torre de oração, circulando aqui ao redor. Isso levou todo esse período e hoje tem uma colheita grande já de relacionamentos que estão avançando e estão trabalhando na oração e na adoração já como fruto de tudo que o Senhor lançou por todos esses ministérios, são muitos ministérios, trabalhando o mesmo propósito, que é a redenção do Brasil, né? A apóstola Valnice chegou aqui primeiro e tem trabalhado anos e semeado muito aqui na região, e nós sempre unidos com ela nesse ministério para servir, e agora também alargado com mais ministérios, tem casas de oração, tem salas de oração que funcionam aqui, então uma colheita, né? Uma colheita do reino. Quando eu conheci, né, lá atrás, eu e o irmão ainda estava em São Luís. Sim. Né, todo esse mover, até que você compartilhou da caminhonete, tinha muito a ver com remissão da terra. Você pode Sim. contar um pouco sobre isso, como que era essa dinâmica? Porque isso é semeadura, né? Foi. É verdade. Nós viemos de uma igreja histórica, né? E ali começou o derramado do Espírito Santo ali. E então a igreja tinha 100 anos e a gente começou a entender esses princípios e começamos a praticar a libertação. E depois da libertação veio todo o treinamento de mapeamento e a remissão da terra, que é exatamente esse remover as bases legais, o derramamento de sangue, os altares de feitiçaria, de idolatria, remir esses lugares que eram verdadeiras fortalezas espirituais, de comando espiritual, contra os territórios, no norte, no sul, no leste, no oeste, no centro. E a gente começou praticando isso. Nós íamos para esses lugares, fazíamos o mapeamento antes, né? Mantinha essa conexão através da doutora Neuza com esse grupo de apóstolos, profetas, que faziam isso também. Então a gente trocava muita figurinha, aprendia muita coisa junto ali, vinham os treinadores de fora, e a gente ia então para essas fortalezas e ministrava esses ensinos sobre a reconciliação, né? A reconciliação da terra e a remissão para derrubar essas fortalezas e levantar o altar do Senhor. Então foi aí que tudo começou mesmo. Depois que vocês vieram então para Brasília, né, houve alguma transição? Por exemplo, se no primeiro momento o forte era a remissão, a reconciliação da terra, houve alguma transição para um outro enfoque? Sim. Nós começamos no Maranhão em 92, 93, e aí nós trabalhamos com mais libertação e oração até 97. 97 nós já estávamos começando a remissão mais intensamente. Já tínhamos alguma experiência, mas aí nós começamos a viajar. E de 97 até 2004, não é? Nós Sim. tivemos muitas viagens, foi uma ênfase muito forte na remissão da terra.
Em 2004 nós mudamos para cá, em 2006 aí começou a rede de oração. 2006 aí foi uma conferência de transformação que teve em Brasília, e aí houve essa direção de trabalharmos uma rede de oração para a transformação. Isso foi uma conferência que reuniu vários líderes e todos chegaram a essa conclusão, e aí começamos a conectar dessa forma, mobilizando oração para a transformação. Os apóstolos estavam começando também, o conselho apostólico estava começando, nós estávamos servindo aí nessa intercessão profética. E como que tem sido essa jornada? Exato. Ao longo dos anos, nós tivemos uma ênfase muito forte em fazer relacionamentos, construir relacionamentos e reconhecer o que existia do exército de Deus em cada um desses territórios. Sim. E desenvolver com eles essa visão do reino, que exatamente era uma transição dessa visão da igreja para a visão do reino. E essa visão do reino foi, então, algo que foi sendo gerado, compartilhado, ministrado, e essa ênfase de que eles deveriam exercer o sacerdócio, a reforma no sacerdócio, né? E orar e adorar. Aí começamos a plantar esse fundamento de oração e adoração, ensinando sobre isso, a importância desse exército que tinha que se estabelecer nos territórios para fazer funcionar localmente as igrejas locais na oração unida. Então, oração organizada de forma unida, que era essa oração de unidade que tinha que se estabelecer. E aí os ministérios foram se aproximando, foram compreendendo isso, e aí construía redes locais de relacionamento para funcionamento das torres, ou funcionamento das salas de oração, ou simplesmente de redes locais mesmo que se moviam para fazer a manutenção e a conservação daquilo que tinha sido, do altar que tinha sido quebrado. Havia quebra do altar maligno e o estabelecimento do altar de Deus, né? Então arrancava o mal e plantava esse novo altar. E aí a igreja tinha aquela responsabilidade, aquela equipe ficava com a responsabilidade de manter aquela localidade. E a gente ficava compartilhando com eles. Não tinha, como a internet é hoje, a comunicação que a gente tem hoje, mas já tinha um começo por telefone, e-mail, era muito forte, e-mail, telefone, era a forma que a gente se comunicava. Mas depois teve mais mudança, porque aí houve todo aquele período já de 2010 para cá, com as mudanças no governo. Aí nós fomos para a intercessão governamental, que aí focou na intercessão governamental para que houvesse essa mudança que precisava acontecer, né? No meio disso, a gente teve também várias campanhas que foram, inclusive essa campanha das 12 regiões, depois nós tivemos a campanha das 5 regiões, e sempre vinha uma estratégia da parte do Senhor para mobilizar e estabelecer 40 dias, 20 dias, né, 7 dias. Haviam sempre ciclos, né? Você participou de muitos deles e apoiando isso foi muito importante. E esses ciclos chegaram até o ponto da intercessão governamental ganhar realmente um tempo mais específico. E nós ficamos até hoje. Muitas mudanças entraram, houve muita colheita, mas agora nós estamos numa outra virada, né? Vai acontecer. Nós estamos sentindo outra virada. Antes da gente ir para essa próxima virada, eu quero voltar nisso que você colocou. O apóstolo Chuck Pierce havia liberado uma palavra sobre colheita, né? Sim. E sobre as 12 regiões de colheita. E naquela ocasião, muito trabalho foi feito em cima dessa profecia. Então, eu gostaria que você pudesse compartilhar com o pessoal aqui sobre esta profecia e o trabalho dedicado que vocês fizeram, né, desde definir essas 12 regiões e o trabalho que foi feito.
Exato. Então, havia a rede de guerra espiritual que a doutora Neuza liderava, e ela sempre trazia, e no caso o doutor Chuck Pierce era o pai espiritual dela, né? O pai Aham. espiritual dela, e ele sempre vinha. Quando ele vinha, Deus dava uma direção, dava uma palavra, e ele compartilhava no congresso essas palavras, e aí nós íamos botando a palavra na mesa para executar, buscar essa aplicação da palavra, né? O Sim. discernimento e a aplicação da palavra. E aí, no caso dessas 12 regiões, nós sentamos com os líderes e havia todo um corpo de apóstolos, profetas, pastores que estavam nas localidades. Então, sentávamos para ouvir o que eles tinham a respeito daquilo e como poderíamos implementar, o que já estava acontecendo e como poderiam orar, as vigílias que poderiam ser feitas, as campanhas direcionadas de 40 dias, ou 20 dias, 21 dias, e os decretos. Então, nós compartilhávamos esses decretos, a proporção Vocês que a gente... viajavam, vocês iam do norte a sul, Sim, nas 12 regiões especificamente? ao longo de cada ano, nós tínhamos um circuito que a gente fazia nas regiões, né? E esse circuito já haviam essas bases de relacionamento, então a Sim, gente chegava lá e compartilhava a palavra, orava com eles, ativava eles para a colheita local, né? A colheita regional. E era sim. ativada aquela palavra, liberada a unção sobre eles para que eles fossem atrás daquilo que o senhor estava dizendo para acontecer, e realmente muita coisa aconteceu e E se como que liberou foi, nesse período. e como que foi essa de 5? Porque teve a de 12 regiões, depois a de 5. Como que foi Isso. essa de 5? Essa de 5, nós trabalhamos muito em cima das áreas de influência, né? As áreas de influência, e trabalhamos uma pauta fixa das áreas de influência e procurando reconhecer nas 5 regiões, nas capitais e as cidades estratégicas. Porque Sim, ao longo dos anos, o Espírito de Deus foi mostrando cidades estratégicas, né? sim. E aí essas cidades estratégicas, às vezes, ela tenha mais força na ativação, na liberação, nos decretos, do que a própria capital do estado, né? E Aham. aí era importante ir para lá e de lá fazer essa liberação dessas localidades mais estratégicas, liberação para todo o estado. Agora, Então, por que é importante? Eu acho que o pessoal precisa entender. Eu, sim, por eu já favor. falei um pouco sobre isso aqui nos primeiros 20 dias, mas é importante. Por que tem que ir lá naquela cidade e diferenciar o que é mais estratégico e nem sempre é a capital? Qual é o fundamento para ter que ir lá e não fazer de qualquer lugar? Isso. Porque, na verdade, no mapeamento existem vários princípios, né? Então, por exemplo, a delimitação territorial de uma região ou de um território, ele é definido muito antes que essa atual geografia que nós temos e delimitação geográfica que nós temos foi feita. Então, por exemplo, em São Paulo, vou usar São Paulo como exemplo. Uma base para você trabalhar tudo em São Paulo a partir de Santo São Vicente, né? Santo Sim, São Vicente, por exemplo, é onde está a Rainha do Céu. Todo mundo acha que a base antiga dela é lá em Aparecida, na cidade do Vale lá do Paraíba, mas lá é apenas uma parte da fortaleza que recebe culto. A base dela é no Porto de Santos, e Santos é filha de São Vicente, e São Vicente é um dos territórios mais antigos que nós temos, não é? Inclusive com a presença judaica antes de 1500. A uau, presença judaica antes de 1500. Então, a gente sabe o que significa a presença judaica. sim. Todo o plano de aliança. Exatamente. Então, um lugar como esse, a chave está na história, né?
e a importância de entender que esse altar antigo, nessa porta antiga de São Vicente, ele tem que ser ali um lugar de governo. Eles são lugares de governo. Então, como um lugar de governo, você vai a São Paulo, você precisa respeitar isso no mundo do espírito. E lá já existe, a igreja vai lá, né? A igreja ministra, tem irmãos, tem relacionamentos. Eu já fiz várias reuniões lá, você já fez várias reuniões lá, a doutora Neuza faz seminários lá, e a gente, quando vai, compartilha com os irmãos a importância estratégica, porque existe um fundamento estratégico, né? E é um porto, né? Existe todo um significado profundo a respeito de riquezas, né? A respeito das tribos. Esses segredos de Deus são utilizados aí. Agora, a gente não reparte isso com todo mundo porque o segredo é para o propósito. Sim. E só as pessoas que se comprometem com o propósito de Deus para a nação, elas vão considerar isso. Sim. Então, existe um funcionamento natural, mas existe um funcionamento sobrenatural que é ligado ao reino invisível, não é? E que o espírito, nosso espírito invisível, nos mostra no reino invisível de Deus para que a gente funcione em sintonia com esse reino. Então, por exemplo, essa é uma das razões para que as coisas funcionem. Então, por exemplo, no Maranhão, outro exemplo, né, citando, eu falei de São Vicente, agora o Maranhão. O Maranhão, a capital de São Luís, é ligada com uma pequena cidade chamada Alcântara. Alcântara foi capital daquela região por vários tempos. Né? Hoje é uma ruína. É uma ruína lá. Mas aquele lugar é um lugar estratégico. Eu sempre, quando compartilho com pessoas estratégicas, falo a respeito disso. Que ali é onde são lançados os foguetes. Os foguetes, estrategicamente, eles saem dali. Os Estados Unidos está comprando essa base, no sentido de fazendo um acordo político, na verdade, para funcionar, porque o lançamento do foguete para fora, ele é 30% mais econômico e é 30% mais rápido. Então, você pode orar por qualquer nação da Terra a partir de Alcântara. Então, é um lugar, é uma plataforma de lançamento para qualquer lugar do mundo. Então, quando você for lá, é um lugar para isso. É um lugar para intercessão estratégica. Mas por que isso é assim? Ao longo dos anos, o Espírito do Senhor foi mostrando, foi revelando, foi dando o conhecimento para que a igreja seja eficiente nesse funcionamento. E estratégica, né? E é estratégica, né? Por exemplo, quando Abraão veio ocupar a terra, ele levantou altares em vários lugares. Né? E esses lugares onde ele levantou altares, ele fez exatamente isso. Ele tomou a autoridade e então passou a mobilizar os decretos de Deus, os propósitos de Deus, as promessas de Deus a partir desses altares. E é exatamente a mesma coisa. Sim. Então, quando a gente vai em Santos, a gente tem que posicionar tudo aquilo que o Senhor está liberando para o Brasil, porque ali é uma porta antiga. Santos, São Vicente é uma porta antiga. Salvador é uma porta antiga. Recife é uma porta antiga. São Luís, Alcântara, uma porta antiga. Essas portas antigas, a Escritura diz, portais antigos. Isso. Para Na que verdade, o Rei da Glória. Os portais são anjos que foram colocados pelo Senhor antes, muito tempo antes. E a igreja fala com eles. A igreja se dirige a Deus. Isso faz toda a diferença dentro da perspectiva da colheita sobrenatural. Porque se você se move nos lugares estratégicos fazendo aquilo que o Senhor está falando, é uma chave que abre portas. Né? Exatamente. É isso aí. É isso aí. Nós precisamos usar essas chaves. São as chaves do reino. Então, oração e adoração. E o funcionamento correto numa porta antiga, conhecimento dos decretos, aplicação dos decretos e autoridade espiritual, você vai liberar
naquele território algo muito poderoso. Está aqui conosco a Cláudia, está lá em Portugal, falando agora. Portugal é outro exemplo estratégico, né? Em Portugal tem uma porta antiga onde começou Portugal, que é Guimarães, lá no norte, né? Uhum. Você quer entrar espiritualmente em Portugal, você tem que vir pelo norte. A porta de acesso é o norte. Então você para em Porto, pega o carro e vai até Guimarães e levanta o altar. Quer fazer uma base de oração e adoração? Lá é a porta. Então, o lugar alto, tudo vai funcionar se você respeitar esse funcionamento profético e apostólico, estratégico do reino de Deus. Então, fica aí, pessoal. Ó, qualquer questão de colheita, você precisa ter essa mentalidade, essa perspectiva e este movimento. Agora, apóstolo Lourdes, você estava dizendo que vocês estão agora para uma outra virada. Isso. Né? E que virada que é essa? A colheita do reino, eu chamo essa colheita que estamos começando agora como colheita do reino, no sentido de que são pessoas, mas são cidades e nações, né? Então, desde 2016, eu me voltei para as nações e estou construindo relacionamentos nas bases estratégicas agora do mundo, né? Então, nos 5 continentes, entendendo essas portas antigas, inclusive sobre Jerusalém, né? Jerusalém, você sabe, você faz isso, é a cidade do grande rei e a cidade onde a unção de governo que Daniel utilizava, ele acionava olhando para as portas de Jerusalém. Não somente a Jerusalém física, né? Mas o governo espiritual. Então, na verdade, Daniel governou com Sião a partir da Babilônia. Uhum. E aí a Babilônia vira aquele avivamento e tem aquela colheita, né? Sim. Com aquela fornalha que os 3 amigos foram colocados, a fornalha ativou uma grande colheita dentro da Babilônia. Então, o governo de Deus é essa compreensão do governo, o anúncio do governo, essa coisa de que o governo está chegando, a volta do rei é para trazer o milênio. Esse milênio é esse governo pleno, onde seremos plenamente transformados e vamos viver realmente aqui. Nós vamos ser transformados e viver, vamos no casamento, volta glorificado e vamos ficar aqui 1000 anos. Então a gente não vai para o céu. A gente vai viver aqui. Isso. E essa primeira etapa nossa aqui, com o diabo preso, uma colheita tremenda que vai acontecer. Então, o reino, ele traz muita colheita. E colheita não só de vidas, mas de liderança governamental. Então, uma colheita do reino é uma colheita governamental sobre cidades, sobre nações, sobre administrações, sobre riquezas, né? Sobre as áreas de influência, que é a linguagem que a gente usa, né? Mas sobre vários aspectos da vida, esse governo. Então, nós estamos vivendo já essa virada para mover junto com as nações. Então, levando a paternidade de Deus para as nações e vendo esse governo de Deus para as nações. Agora mesmo que Deus botou o pé na cabeça de vários principados, né? E expôs eles, porque esse povo todo que estava na mão desses principados viram que eles não são o que eles dizem que são e alguns preferiram morrer porque eles não tinham esse conhecimento de Deus. Mas nós temos o conhecimento do Senhor e podemos repartir, não é, o conhecimento do Senhor de maneira muito poderosa com muita gente. Então, agora, a colheita, você deve estar tendo a mesma experiência. Os hospitais, eu vivo aqui em grupos pequenos, orando com pessoas, fazendo colheitas em hospitais, em famílias, em lugares onde há um gemido, um clamor, e a colheita está acontecendo, né? Pastores, apóstolos, profetas, há uma colheita muito forte acontecendo agora, e ela vai se intensificar. E vão vir 3 ondas, né? A primeira é essa Covid, mas tem mais 2 mais fortes,
e todas elas quebrando as estruturas babilônicas, quebrando as estruturas de incredulidade do homem, porque o objetivo de Deus é que a graça esteja disponível para que os homens digam, o que nós vamos fazer com isso aqui? Levantar os olhos para o céu e buscar o Senhor. Né? A chance que o homem tem agora é de conhecer o Senhor, de buscar o Senhor, de querer o Senhor. E essa oportunidade o Senhor está dando, mas quem fala para o povo somos nós. Arrependimento, salvação, não é? Derramado o Espírito de Deus, não é? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, milagre, essa onda de glória muito forte, ela está agora. Ela está acontecendo agora. São ondas e ondas de glória que estão visitando pessoas e tirando escamas. Então, nós estamos vivendo isso já, mas isso está se intensificando à proporção que as trevas também são permitidas pelo Senhor mais intensamente. Eu entendo que nós estamos vivendo trevas, mas estamos vivendo luz. É Isaías 60, né? Enquanto em toda essa realidade que você está colocando, como que você está vendo a inserção da paternidade brasileira nas nações? Fantástico. Tremendo isso. Nós temos um propósito como nação. Né? O Dr. Dom, que tem nos treinado, né? O Dr. Dom Lynch tem nos treinado e nos habilitado nisso, trazido muitas palavras, ministrado na nossa vida. Uma das palavras que ele fala sobre o Brasil, você mesmo tem convidado ele para estar, nós temos ouvido ele. Ele fala a respeito disso, que o nosso propósito é isso, é de levar a paternidade de Deus para as nações. Então, está acontecendo um liberar apostólico e profético para levarmos realmente essa experiência que estamos tendo com o Senhor, que é totalmente diferenciada, é um odre novo, a pandemia fala de redenção. Então, por exemplo, eu vejo um odre novo quando o Senhor tira a gente dos prédios e nos leva para casa. E esse é um odre novo, porque ele está dizendo, olha, meu funcionamento inicial é casa. E isso é o povo judeu, né? E esse Sim. é o modelo judaico. Voltando às raízes hebraicas. Né? Exatamente, um resgate dessas raízes. A formação de um povo começa em casa. O Senhor fez Israel nessa base, e a igreja começou, ela saiu do prédio, lá do templo, o Senhor diz, olha, a minha casa é chamada casa de oração, ou seja, para todos os povos, então é um lugar de relacionamento. Então, aí ele falou, olha, daqui a um tempo isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra, aí ele migrou para o cenáculo. Sim. Né? Daquele dia lá, ele foi para o cenáculo, do cenáculo para a rua, da rua para casa, da casa se espalhando, né? Sim. E é o seguinte, qualquer líder que acha que vai conseguir voltar ao passado, ele vai se frustrar. Exatamente. Nunca mais vamos ter o que a gente tinha. Graças a Deus. Essa aceleração para uma mudança. As guerras fazem isso, as pandemias fazem isso, as crises fazem isso, e Deus permitiu essa crise global para que a gente tivesse essa oportunidade de mudar. Se a gente não tivesse, por exemplo, eu mesmo, eu estou gravando muito por causa do que aconteceu, né? Eu já tinha palavras para isso, mas eu estava numa limitação, e o Senhor rompeu essa limitação usando essa circunstância. Então ele acelerou uma coisa que eu tinha direções para fazer, mas não conseguia essa dinâmica. Então, citando isso como exemplo, um monte de coisa, nós estamos tendo uma oportunidade para acelerar e avançar, nos alinhando com o que Deus quer fazer, entendendo também que as trevas estão trabalhando paralelamente. E aí vem a minha pergunta. Sim. Né? Enquanto as trevas estão trabalhando paralelamente, eu queria fazer, na verdade, duas perguntas. Uma, nessa jornada, né, de São Luís até hoje, sim, tem gente nova assistindo, tem gente que está começando. Né? Eu gostaria que você compartilhasse assim, uma das assim, dos desafios nessa jornada, assim, que
que vem ao seu coração para compartilhar, e outra especificamente agora. Não é? O que, que você tem visto que pode compartilhar aqui publicamente com relação à ação das trevas também neste tempo? A guerra com as fortalezas espirituais os embates foram muito violentos, né? E aprender essa dependência de Deus, se humilhar, né? A arma da humildade, para mim, a arma da humildade, a arma da sabedoria, essa conexão com o que está no céu, essa dependência, para mim isso foi uma riqueza muito grande para a minha vida, né? Para a minha vida. E eu vi como isso também pode destruir pessoas se elas não estiverem adequadamente preparadas. Então hoje eu falo muito dos fundamentos e levo as pessoas para Cristo para depois inseri-las nessa guerra mais alta. Porque nossa cultura é muito mística, nossa cultura ela é muito ligada nisso. O poder é algo fascinante, é fantástico. Existe muito poder em Deus, mas a gente tem que exercer isso com sabedoria, com discernimento, com quebrantamento, com humilhação. Então, hoje, através da paternidade, me relacionando com pessoas, tentando conduzi-las de uma maneira equilibrada para isso, e estimulando elas a irem a Cristo, a terem um relacionamento, antes de saberem das coisas, antes de se agarrarem com os manuais, terem o relacionamento, porque o relacionamento é para todo o tempo, é 24 horas conectado com ele, não numa coisa doentia, mas saudável, você vivendo sua vida com equilíbrio, não é? Eu percebi que ao longo da caminhada muita gente surtou por falta desse equilíbrio, sabe? Por falta disso. Então, aquilo que Paulo diz em Romanos 12:3, né? Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, pense com moderação, né? Com esse equilíbrio, essa mente saudável, né? Exatamente. Então, para mim, essa é uma riqueza que eu gostaria de deixar essa noite com vocês, exatamente porque eu vejo que tem muita coisa que Deus quer, mas a gente tem que estar mergulhado nele. Ó. Eu entendo que a gente tem que viver dentro de Cristo. Eu não sei explicar muito isso, mas eu sei que isso funciona. Eu sei que isso é real. A gente tem que viver na mesa, comendo dele o tempo todo e se humilhando, porque nós temos estruturas carnais, limitações que a gente tem que tratar o tempo todo. Então, arrependimento é contínuo, não é? Morrer cada dia, e também nessas mesas, querendo essas coisas profundas dele, se alimentando primeiro para a gente, para nós mesmos, para sustentar, né? E olhando para ele o tempo todo. Eu continuo estudando sobre a pessoa de Jesus, porque foi uma das coisas que eu peguei no começo, e que até hoje não quero parar, que é me alimentando dele. Ele é a minha comida. Porque aí eu vou longe. A centralidade nele, fundamentado nele, né? Respirando nele, por ele, para ele, por meio dele. Exatamente. Tudo. Porque os segredos estão nele, né? Sim. Então, isso é a coisa mais interessante. Você pode, que está nos ouvindo, né? Você pode imaginar assim, ó, cara, tem tantos segredos, é verdade, mas nada disso se compara com Cristo, nada disso se compara com a mesa da paternidade, o colo da paternidade, os dias eternos, isso que João vivia, né? No Apocalipse ele vivia falando antes da fundação do mundo, hoje, e depois ele fala lá na Nova Jerusalém. Então, esse negócio de ir para trás, de ir para frente, de voltar para cá. Sempre, uma das coisas que nos fez reler Apocalipse, porque nessa campanha nós estamos cada dia lendo uma porção de Apocalipse, e vamos ler Apocalipse 2 vezes, dentro da perspectiva de que Apocalipse é a revelação de Jesus. Né? Às vezes as pessoas querem ter mais revelação da besta, do anticristo, né? Do falso profeta, da prostituta,
E o livro não foi escrito para ter esse tipo de revelação. Né? O livro foi escrito para ter revelação de Jesus. Né? Porque na colheita é isso que você está dizendo. Nós vamos ter revelação de Jesus. E mesmo para ter revelação das ações dos inimigos, né, tem que ser a partir de Jesus. E não eu aprendi uma verdade com o Espírito de Deus, que é Ele que te mostra as trevas. Isso. E você deve sempre esperar Ele te mostrar, Ele te guiar nas trevas. Porque muita gente se perde quando vai sozinho investigar isso, querer saber. Deixa o Senhor te mostrar. E continua conhecendo o Senhor, que vida eterna, é conhecimento de Deus, né? Sim. Continua conhecendo o Senhor, porque Ele vai te dizer, olha, o teu próximo inimigo é esse aqui. Né? Ontem eu estava dando aula sobre isso e falando que, quando Israel aprontou lá, que eles fizeram o bezerro, aí o Senhor disse aí Moisés entrou no arrependimento, falou umas coisas lá para o Senhor, aí o Senhor disse assim, diz para eles, Moisés, que eu vou mandar um anjo e que vai com eles. E eles vão enfrentar o amorreu, o ferezeu, o Jebus, aí fala as 7 nações ímpias. E quando ele diz isso, ele está dizendo assim, olha, os inimigos lá são meus inimigos, não são inimigos de vocês, mas eu já mandei o exército para ir com vocês e vocês vão colher a terra, porque eu já defini a vitória em cada território, que é exatamente essa colheita do reino. Isso, que maravilha. E agora, o que você está vendo da operação do inimigo agora, enquanto o plano do Pai está em execução? O próximo grande evento que eu vejo é Gog, né, que é essa guerra que está sendo trabalhada, né, que envolve um poder antissemita, né, que está se reunindo para marchar contra Israel e automaticamente contra a igreja. A igreja e Israel se cruzam quando a igreja abraça a causa de Israel e ora por Israel e luta por Israel, inclusive pela grande colheita, o derramar sobre Israel, que está anunciado. Nesse momento aí, nosso inimigo comum é exatamente essa fortaleza, que tem nações como a China, mas dentro da China tem um exército do Senhor que está resistindo Gog lá dentro, porque os caras vão presos, mas eles continuam na fé e eles estão há mais de 50 anos fazendo a vida da igreja perseguida lá dentro. Então tem um exército lá dentro da China. Então o inimigo não é a China, mas é a estrutura do partido, a ideia, a liderança do partido lá, ele concebe como Gog, que resiste, mas não é só a China. Não. É um grupo de nações que está junto para isso, contra o propósito do Senhor, e eles vieram contra o Brasil. Né? Nós tivemos uma imersão aqui dentro de ateísmo nos últimos 20 anos, aliás, mais do que isso, não é? Mas desde a década de 20, desde a década de 20 e 30, quando houve um fascismo aqui dentro, então essas sementes ficaram e eles estão tentando tomar isso, mas Deus tem levantado um exército que está lutando contra isso, e uma das batalhas que nós estamos tendo é para nos distrair com o ativismo religioso, ou ativismo político. E quando, na verdade, a gente tem que ser estratégia de guerra. A gente ora pela transformação do Estado e da área política, mas nossa guerra é contra essa estrutura de Gog e Magog, que é Ezequiel 37, 38, 39. Você sair do ativismo do reino para o ativismo religioso e político. Exatamente. Eu me lembro várias vezes o apóstolo Chuck Pierce, ele dizendo que um dos inimigos duros de você enfrentar é quando junta o espírito religioso com o espírito político. Exatamente. Né? Então, nós precisamos cuidar para nós não sermos seduzidos e manipulados para sair da perspectiva do reino para essa perspectiva do ativismo ideológico, político, religioso. Exatamente. Nós temos que entrar no arrependimento. Eu estou falando agora sobre esse arrependimento muito forte, porque esse arrependimento de recuar e pegar os estrategistas todos da nação estão correndo o risco de confundir as coisas,
né, Sim. com isso que você falou, sobre esse ativismo. Nós precisamos recuar no sentido de continuar orando pela transformação, intercessão governamental, orando pelo presidente, orando pela nação, mas quem lidera a estratégia é o Senhor. A mudança não será feita pelo homem, será feita pelo Senhor. O que o Senhor quer é que a gente esteja com Ele e liberando os decretos, lançando o evangelho do reino, o reino, quer dizer, esse evangelho do reino não é a hipergraça, não se tira a cruz, a cruz é o caminho para o reino. Isso. Então esse evangelho sem arrependimento é engano, confusão, Babilônia. Sim. Vamos lançar fora e voltar essa posição profética nossa, né? Então quando o Senhor foi tomar o Egito, ele não fez uma campanha política. Ele mandou um profeta e estabeleceu uma plataforma profética. Isso. Então ele diz, vai lá... Faz uns 20 dias que o Senhor me disse exatamente isso. Eu estava numa vigília e disse, dê um passo para trás e aprofunde o arrependimento por identificação. Exato. Então, nós também aqui estamos nessa mesma perspectiva, de dar um passo para trás, né? Continua orando, né? Pelos governantes, né? Pelas esferas da sociedade, mas dá um passo para trás e aprofunda no arrependimento por identificação. Apóstolo Hudson, nosso tempo está quase terminando. Então, eu queria assim, que você fechasse tudo isso. Amém. Agora, aquilo que Deus tem colocado no seu coração e em relação à colheita sobrenatural. E desde já, foi assim, passou o tempo, eu ficaria aqui a noite toda da gente conversando, né? Mas desde já, muito obrigado. Então, amém. Aquela palavra assim, de fechamento de tudo isso que a gente conversou. Amém. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Mantenha o teu coração para as sementes de Deus e deixa as estações com a chuva do Senhor sobre essas sementes, deixa essa semente brotar e vai avançando como um rompedor. O Senhor vai à tua frente e percebe teu campo de colheita, toma posse desse campo de colheita, abraça esse campo de herança que o Senhor está te dando, mantém os olhos nele, mantém os olhos de fé, que as tuas mãos sejam livres, que os teus pés sejam livres, que o teu olhar e a tua visão seja do reino e para o rei prioritariamente, e a luz do rosto dele ilumine e te abençoe e te guarde todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Apóstolo Hudson, muito obrigado. Um grande abraço. Sempre é algo assim abençoado a compartilhar com o irmão, ouvir o irmão. E muito obrigado por esse tempo, por compartilhar conosco toda essa riqueza ao longo de todos esses anos. Muito obrigado. Amém. Por nada, querido, um beijo. Amamos vocês também. Um abração. Obrigado, Adriano. Amamos vocês. Um abraço. Um abraço. Glória a Deus, irmãos e irmãs. Que bênção tem sido cada live hoje, uma live riquíssima, riquíssima. Glória a Deus pela vida do apóstolo Hudson, toda a sua família, todo o ministério, tudo aquilo que o Senhor tem feito e pôde compartilhar conosco em nome de Jesus. Queremos encorajar você, então, permaneça firme na campanha até os 40 dias, profetizando que nós rompemos e acessamos a colheita sobrenatural em nome de Jesus. Amanhã, às 10 horas, exclusivamente online, temos o nosso culto online em nome de Jesus. Então, vamos estar transmitindo tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube do Ramo Estendido. Ok, irmãos e irmãs? Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Um grande abraço a todos.